Pet Zoo ao Vivo recebeu a médica veterinária doutora Joana Dark Pires, do Centro Veterinário São Francisco, em Natal, e o jornalista Gustavo Farache. Doutora Joana, profissional com 34 anos de clínica médica veterinária, falou como é importante o diagnóstico preciso para poder fazer o tratamento correto. E isso leva em conta o exame clínico, exames de sangue e de imagens, caso precise, além de toda uma conversa com o responsável pelo pet. No primeiro momento, a gente ouve o seu responsável, né? A queixa daquele animal está chegando na clínica veterinária, né? Para aquela consulta até ansiosa, né? E muitas vezes esse pet já vem com um monte de exames, com muita coisa. Mas assim, eu sigo a regra. Primeiro, ouvir o detalhe, mesmo que a gente não tenha muito tempo, né, dependendo da urgência, mas ouvir como tudo aconteceu, o que vem acontecendo, porque, na verdade, a gente está tratando do pet, mas a informação vem do seu responsável, né? Porque o animal, ele não fala, mas ele demonstra sinais de doença, não é isso? Então, o que é que acontece? A gente vai fazer um exame clínico detalhado. É o básico. Depois de ouvir o histórico do paciente, é o exame clínico detalhado. Desde a verificar as mucosas do animal, começou sempre pela boca, né? Eu sempre digo, a saúde começa pela boca. Então, a gente verifica isso, já tem um pequeno histórico do que o animal, da queixa do animal. Vamos examinar, vamos auscultar, vamos palpar. A mão é muito importante, essa palpação, você sentir os órgãos, o que você consegue palpar naquele animal, dor, aumento, né? E verificamos temperatura, daí a gente começa a esclarecer. Verifica se ele já tem feito algum exame, se já traz algum exame para a gente analisa isso. E a gente detalha, né, o que a gente vai precisar fazer. Porque eu sempre digo, o exame clínico é o básico. E os exames complementares são os exames de sangue, se vai fazer uma ultra, se vai fazer outro exame, um raio-x, uma imagem, isso aí vai ser posterior. Mas o que vai determinar esse diagnóstico, a priori, é esse exame clínico bem feito, bem detalhado. O jornalista Gustavo Farache passou por essa experiência da falta de diagnóstico e quase a sua pet, a Zuri, foi para uma cirurgia. Isso. Aconteceu, eu acho que foi agora no mês de março. Zuri, que tem 2 anos de idade, ela é uma cachorrinha muito esperta e tal, e ela amanheceu muito estranha, muito quieta, que ela geralmente não é assim, e com as patas traseiras como se estivesse mancando. E aí eu resolvi levar para uma clínica que a gente já fazia consultas normais. E ela, como tem só 2 anos, não tinha muitas doenças. A gente achou estranho, levamos lá na clínica, ela foi atendida, ela estava com um pouco de febre, foi feito um exame, mas não deu nada de errado. Ela voltou para casa com algumas medicações. Depois, já chegando, passou 1 dia, 2, e ela ainda continuava com toda molinha, não estava querendo se alimentar, enfim, voltei à clínica e aí foi recomendada uma ultrassonografia que não pôde ser feita nessa mesma clínica, levamos para outra clínica. Chegando na segunda clínica para fazer a ultrassonografia, nós nos deparamos com a surpresa de que ela tinha suspeita de um corpo estranho, ela tinha um cálculo renal e talvez fosse indicação para uma cirurgia. Isso daí eu já fiquei meio preocupado, porque a gente também se preocupa não só com a saúde, mas também com os custos que todos esses tratamentos vêm a ter. Então eu disse, bom, como era num domingo, paguei a ultrassonografia, levei o resultado para a médica, e aí a médica da clínica disse assim, olha, Gustavo, então vamos marcar a cirurgia e tal. Eu digo, bom, deixa eu pensar, deixa eu ver como é que eu vou resolver isso. Na segunda-feira eu estava muito apreensivo porque a médica já me ligou dizendo, olha, a cirurgia tem que ser rápida porque esse corpo estranho, porque... Aí foi um pouco de pressão e eu estava realmente numa dúvida. Por quê? Porque lá em casa a gente tem o maior cuidado para ela não comer nada desde bebê. Corpo estranho, nada na casa que ela pudesse ter engolido. Claro que isso daí não quer dizer que a gente não tivesse
alguma coisa que ela pudesse, né, estar no estômago, mas ela não vomitava, ela só tinha febre, ela só estava mole. E aí, com essa dúvida toda, foi quando eu lembrei que você tem esse programa e eu entrei em contato com você. Eu disse, Jaqueline, eu preciso que você me ajude, porque eu estou querendo... Você tem outra indicação de um veterinário? Foi quando você me indicou, eu procurei a médica. E aí, o que é que aconteceu para a história ser mais rápida? Eu levei Zuri para a doutora Joana, que por acaso, por coincidência, está aqui. E a doutora Joana, ela fez um exame que eu não tinha, que a gente não tinha diagnosticado na primeira vez, que era qual o nome da doença? Hemoparasitose era anaplasma. Anaplasma. Esse exame não tinha sido feito, é isso? Não tinha sido feito, foi constatado esse problema desse parasita, e aí foi quando a gente começou a tratar com os medicamentos, ela começou a reagir, e também a gente fez uma outra ultrassonografia para desencargo de consciência, e o que é que foi constatado? Que ela não tinha corpo estranho, ela pode ter expelido, mas ela não tinha cálculo renal, e quer dizer, resumo da ópera, eu tive que levar para vários médicos, mas só foi na última e o mais importante desse depoimento é que ela não precisou fazer cirurgia, e se tivesse feito a cirurgia, poderia vir a morte. Por quê? Porque com anaplasma, ela não poderia jamais passar por uma cirurgia. Estou errado, doutora? Talvez a senhora possa explicar mais. Gustavo, na verdade, eu fui assim, você me disse assim, eu lembro que você falou, e o corpo estranho? Como eu vi pela ultra, que não tinha obstrução, que o problema dela, ela estava com febre, e não era aquele motivo que estava levando essa febre, essas dores articulares que ela estava tendo. E quando a gente fez o diagnóstico, foi até um diagnóstico rápido, né, que eu fiz na clínica, né, através de um teste rápido, que a gente chama, e já diagnosticou anaplasma. Então, disse, Gustavo, a gente tem que tratar logo, até porque a urgência não é esse corpo estranho. E a gente vai acompanhar esse corpo estranho. A gente vai repetir uma ultra daqui a 24, 48 horas. Eu acho que a gente fez com 48 horas, né? Porque ela pode eliminar. E a gente não vai submetê-la a um procedimento cirúrgico agora por conta disso, porque ela pode ter hemorragias, ela pode ter outras complicações e a gente vai colocar em risco a vida dela. O PetZoo ao vivo é pela Start TV, com transmissão simultânea pelo canal do YouTube do programa PetZoo. Mais informações pelas redes sociais.